Né? Ah, ótimo então. Marquinhos? Oi, tô aqui. Você que manda. Tá. Vocês precisam do áudio externo? Não, né, gente? Ok, obrigada. Vamos lá, então. Vocês é que decidem. Ótimo, então. Então, bora iniciar pela tua pergunta, Patrick, então? Aí eu faço um raciocínio mais estruturado da outra ponta e a gente abre para a pergunta, pode ser? Pode ser. Eu posso olhar para qualquer um, Marquinhos? Fica à vontade, pra frente. Obrigada. Tá, ótimo, então. Bom, Patrick, em homenagem à sua pergunta, fala para todo mundo. Então, logo iniciamos a gestão na saúde pública, a nossa preocupação imediata era identificar qual era o montante da dívida e o montante do déficit orçamentário. Bom, o déficit orçamentário está bem claro. De acordo com as necessidades das unidades de saúde e também da central de abastecimento e de todas as outras unidades, é necessário um total de em torno de 3,5 bilhões de reais para o cumprimento das obrigações da saúde pública no ano de 2019. Isso sem fazer a necessária auditoria que precisa ser feita em todos os contratos e também serviços não contratualizados que ainda existem no governo. Só esse montante já representa um déficit orçamentário de mais de 1 bilhão de reais, porque a previsão da Lei Orçamentária 2019 prevê 2,4 bilhões para o cumprimento das obrigações nesse ano. A cada dia que passa, há um levantamento das despesas não adimplidas até o ano de 2018. Segundo o levantamento feito pelo nosso Fundo Estadual de Saúde, as despesas, ou seja, dívidas de 2019 não pagas, contemplam um total de mais ou menos 600 milhões de reais. E as despesas não pagas de 2017 para trás contemplam um montante superior a 500 milhões de reais. Então, a Secretaria também possui uma dívida de mais de 1 bilhão e 100 reais. Percebam que esse número é diferente daquele apresentado algumas semanas atrás, porque à medida que nós vamos fazendo levantamento com as unidades, nós vamos captando informações que somam déficit de despesas bem maiores. Então, com 1 bilhão e 100 de dívidas e mais de 1 bilhão de déficit, para o cumprimento das obrigações na saúde do ano de 2019, se tudo for adimplido, era necessário um orçamento de 4,5 bilhão de reais para o cumprimento das obrigações. Isso já apresenta, então, um déficit de 2 bilhões de reais frente ao orçamento de 2,4 bilhões de reais. Só que a previsão para a execução orçamentária neste ano, para o executivo estadual, é de 15,8 bilhões. Um montante desta magnitude não é compatível com as necessidades do próprio executivo. A administração do sistema prisional, pagamento de folha e diversas outras obrigações que precisam ser cumpridas. Então, a análise da saúde e de todas as despesas precisa ser feita com uma análise prioritária do governo Wilson Lima. O governador já declarou em diversos momentos que tem prioridade na saúde pública, e isso tem se demonstrado, inclusive, nas ações que nós anunciamos hoje. Me perdoe. Qual é o problema que nós temos no momento? Existe, então, essa dívida gigantesca, muitas empresas relatam que estão sem receber há meses, a média de inadimplência remonta a mais ou menos 4 meses sem pagamento para diversas empresas. Isso se reflete diretamente nas pessoas que prestam serviço na ponta, ou seja, quem está tratando da saúde lá na ponta. E existem outros fornecedores que se encontram sem receber há muito mais tempo. Tem fornecedores que não receberam desde abril do ano passado e outros que estão há 14 meses contínuos sem recebimento de qualquer pagamento. Essa é uma situação crônica e crítica, que apresenta uma necessidade de solução imediata. O compromisso assumido pela gestão do governador Wilson é de que, a partir de 2019, as despesas correntes sejam honradas.
Então, nossa preocupação é de fazer com que na saúde pública haja a não existência de não pagamentos de janeiro em diante. Então, nós teremos prioridade para o pagamento das despesas correntes e devemos analisar com responsabilidade o pagamento das despesas passadas. Isso tem um problema, porque, atendendo à legislação financeira, orçamentária e de responsabilidade fiscal, o pagamento das despesas correntes vai contemplar aquilo que foi gerado e vai ser gerado no mês de janeiro. E o grande problema disso é que inexistem, a rigor, nenhuma despesa de janeiro já contabilizada porque empenhos não foram gerados até por conta dos fechamentos da Secretaria de Fazenda. Então, qualquer pagamento que se deveria iniciar somente poderia ser dispendido em fevereiro. E as empresas, e principalmente os profissionais da área de saúde, técnicos de enfermagem em especial, se encontrariam com mais um mês em prejuízo sem receber os pagamentos, porque nós deveríamos atentar aos pagamentos que foram realizados ou que deveriam ter sido realizados no mês imediatamente anterior, dezembro de 2018. A situação é técnico-jurídica, porque os pagamentos anteriores a 2019 se encontram como despesa de exercício anterior e necessitam de um processo de reconhecimento e autorização, que passa tanto pelo Fundo Estadual de Saúde quanto pela própria Procuradoria-Geral do Estado. É necessário esse procedimento para que se reconheça esses pagamentos anteriores. Existe um outro problema que nós estamos estudando já e buscando já atuação paralela com o Ministério Público, porque existem diversas ações contra a Secretaria de Estado da Saúde, em especial uma do Ministério Público Federal, que exigem ordem cronológica para pagamentos. E isso é extremamente complicado de ser equalizado, porque, a se obedecer na estrita disposição prevista na ação judicial, a imposição de pagamento de ordem cronológica ia nos remontar a pagamento prioritário de dívidas de 2013, porque existem dívidas na Secretaria de Estado da Saúde que são desde 2013 que não são pagas. A nossa preocupação imediata é que não haja quebradeira no sistema e isso exige que nós tenhamos que fazer o pagamento do exercício anterior, imediatamente anterior, para que não haja um hiato de pagamentos nesse mês de janeiro. Qual é a situação, então? Existem restos a pagar que contemplam empenhos já liquidados do ano passado, que remontam um total de 65 milhões de reais, e esses pagamentos serão realizados até porque eles já se encontram dentro da previsão orçamentária para realização agora neste ano de 2019, mas esse é um pagamento que contempla despesas montuadas no ano de 2018 e que não são um grande problema que nós temos agora. O grande problema é a dívida deixada de dezembro, em especial de dezembro, que nós precisamos compatibilizar isso com a legislação orçamentária e possamos pagar agora em janeiro, para que não haja essa solução de continuidade. A dívida de dezembro contempla um total de 119 milhões de reais. Esses 119 milhões de reais contemplam basicamente pagamento de empresas de prestadoras de saúde, técnicos de enfermagem, médicas e todas as demais, um total de, me perdoe, agora tem um número mais preciso, 57 milhões de reais. E outras despesas de custeio, que a gente está falando de empresas de segurança, empresas de fornecedores de alimentação, empresas de conservação e limpeza, e todas elas também são de responsabilidade, porque nós estamos falando de serviços críticos que não podem ser paralisados, que remontam 55 milhões de reais. Então, prioritário para a execução e manutenção da máquina em funcionamento é o pagamento dessas despesas. Existem também despesas com contas públicas que também ajudam a somar um montante de 119 milhões de reais. Temos tido conversa constante com a Secretaria de Estado da Fazenda e conversa constante com o governador Wilson Lima para equalizar quais são as prioridades do Estado do Amazonas para que não se possa deixar o sistema entrar em colapso. O problema é que da previsão de arrecadação da Secretaria de Estado da Fazenda para este ano, para este mês de janeiro de 2019, em torno de 900 milhões de reais é a arrecadação que o Estado possui para esse período de janeiro.
Só que existem diversas outras vinculações de receita que nos retiram a possibilidade de manejo direto para o Executivo. Repassa aos poderes, folha de pessoal, pagamentos de obrigações decorrentes do ICMS, e também pagamentos de restos a pagar, contemplado ano passado, que nos retiram desses 900 milhões de reais, um total de quase 800 milhões, restando ao Executivo Estadual como um todo pouco mais de 109 milhões de reais para pagamento de todas as despesas de todas as secretarias. Como vocês podem observar, o que já se tem para o Estado do Amazonas Executivo para o mês de janeiro já é inferior ao débito de janeiro de 2018, somente com a saúde. Então, não é possível compatibilizar o pagamento dos 119 milhões sem prejudicar diversos outros serviços críticos do próprio Estado do Amazonas. O governador compreende que deve se dar prioridade à saúde, e essa prioridade foi observada pelo secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, e a disponibilidade que a Secretaria de Fazenda tem para o pagamento da saúde contempla um total de 65 milhões de reais para este mês de janeiro de 2019. Esses 65 milhões já são inferiores aos 119 milhões, o que faz que nós tenhamos que eleger, dentre os serviços que são obrigatórios de ser mantidos, aqueles que são prioritários. E os prioritários são sim com as empresas prestadoras de serviços da saúde e também com as demais outras despesas que contemplam todo o pessoal de serviços auxiliares, como, por exemplo, seguranças e como, por exemplo, pessoal de apoio, bem como alimentação e demais outros serviços, como, por exemplo, gases medicinais. Isso, para a gente, é crítico. Nós não podemos deixar de trabalhar. Só que, mesmo com um apertado cinto, isso representa uma despesa de em torno de 95 milhões de reais, que não cabe também nos 65 disponíveis do Estado. Nossa preocupação, então, foi ter uma reunião hoje com os fornecedores de diversos serviços na área de saúde e informar o quadro atual. Foi feita uma exposição em mídia, se vocês desejarem ter uma cópia que vocês podem também ter acesso, onde nós esclarecemos a situação que nós temos e apresentamos a única solução possível para agora, janeiro de 2019. Ressaltamos, Patrick, em especial, que as despesas que nós queremos pagar em janeiro de 2019 não são obrigações correntes desse exercício, mas nós entendemos que nós não podemos deixar esse lapso de 2 meses sem qualquer resposta aos fornecedores. Então, nós estamos iniciando, a partir de hoje, um esforço concentrado com toda a Secretaria de Estado da Saúde para que se iniciem os processos de reconhecimento de dívida de uma competência do ano anterior, para que nós possamos, pelo menos, fazer com que não haja o estrangulamento dos prestadores de serviço. Só que, como a nossa disponibilidade é de apenas 65 milhões de reais, os pagamentos serão feitos a todos os fornecedores, mas de forma proporcional. Nós temos que escolher, ou pagaremos integral para alguns fornecedores, ou pagaremos a todos proporcional. Nós achamos mais justo e mais lógico fazer esse pagamento de forma proporcional. Isso já foi comunicado e discutido na reunião com fornecedores hoje, e serão realizadas ainda tantas quantas reuniões para que nós possamos buscar a normalização em conjunto com os prestadores de serviço, que são parceiros do funcionamento da saúde, para que nós possamos buscar a adequação. Estamos, ao mesmo tempo, tanto o governador, quanto a Secretaria de Fazenda, quanto a Secretaria de Estado da Saúde, buscando alternativas para o financiamento e pagamento dos recursos da saúde. Brutalmente, hoje, os recursos são todos carregados em tesouro, fonte 100, o que tem causado prejuízos, porque nós precisamos aumentar a contratualização e recebimento de recursos SUS, fonte 230. E, além disso, deveremos, com certeza, e esse anúncio deverá ser feito pelo governador Wilson Lima, buscar outras fontes alternativas para que possamos custear esse déficit imediato, porque nós não podemos deixar de dar resposta e responsabilidade aos prestadores de serviço. Nós falamos aqui diretamente do pessoal que se encontra na ponta. A título de exemplo, em todas as unidades que eu tenho feito inspeção, tenho constatado diversos prestadores que estão sem qualquer pagamento há 3 ou 4 meses, mas estão diariamente nas unidades porque não querem ver com que vidas sejam ceifadas pela ausência da prestação de serviço. A esses prestadores, meu muito obrigado, mas a nossa responsabilidade é de fazer com que haja adequação de seus pagamentos. Isso contempla somente esses débitos anteriores e a necessidade bem esclarecida de não se ter um intervalo gigantesco entre seus pagamentos. É compromisso do governador Wilson Lima e do secretário de Fazenda com que todos os demais pagamentos que devem ser feitos de forma corrente sejam honrados à integralidade.
E, neste meio tempo, estaremos procurando e anunciando as medidas para saneamento das despesas anteriores. De uma coisa eu já posso anunciar, é inviável, de acordo com as nossas disponibilidades orçamentárias, que se haja pagamento concomitante de despesa corrente com despesas atrasadas. Hoje, o montante atual que nós temos de receitas não nos permite isso, e qualquer anúncio nesse sentido seria irresponsabilidade. Nós buscaremos as fontes de possível custeio e estaremos anunciando no momento mais adequado possível. Governador, então, nesse momento, os que estão atrasados vão ficar momentaneamente sem receber? Porque nós não podemos fazer qualquer anúncio com relação a pagamentos de atrasados em sua totalidade, porque as receitas atuais nossas não comportam sequer o pagamento concomitante. O que nós não podemos fazer, esse foi o compromisso que nós fechamos e falamos com cada um já na transição, é que as despesas que são mensais e que devem ser cumpridas serão cumpridas à integralidade. Mas nós não esquecemos da responsabilidade do Estado do Amazonas com relação aos serviços prestados. Uma observação: não se pode ser feito o reconhecimento de qualquer dívida nos exercícios anteriores sem ser necessariamente feita uma auditoria a respeito dos seus exercícios. Então, existe sim um montante de despesas que precisa ser aferido, até porque precisa saber se o serviço foi efetivamente prestado. Essa é uma determinação direta do governador Wilson Lima e isso vai fazer parte do nosso processo de trabalho. Só para ver se eu entendi, então, governador. Só para ver se eu entendi, então. Então, 65 milhões, nesse momento, é o recurso que vai ser destinado para pagamento de algumas empresas, né? Das empresas que prestam serviços médicos e demais outros serviços de apoio. Na verdade, das empresas que nós não podemos deixar de pagar sob pena de paralisação. Uma notícia, por exemplo, é impossível para a gente, nesse contexto, fazer o pagamento de contas públicas. E isso para a gente é sério. Mas, em todo caso, o pagamento de contas públicas, nós podemos diferir o pagamento e fazer negociações mais alongadas. Mas o prestador de serviço, o pai de família, a mãe de família que está lá trabalhando, nós não podemos deixar de pagar. São 5 empresas nesse primeiro momento? Não. Estamos falando de centenas de fornecedores que se encontram conosco. Nós não estamos elegendo empresas beneficiárias. Nosso tratamento vai ser para as categorias de empresas que prestam serviço. Então, empresas de serviços médicos ou de natureza médica, de enfermagem ou técnica de enfermagem, se refletem às centenas. Fornecedores de serviços de hemodiálise e demais tratamentos também são para a gente críticos. Então, hoje nós não temos tantas cooperativas quanto existiam no passado, mas a maioria delas são empresas médicas com sócios ou mesmo empresas com proprietários e demais terceirizados. Mas todas elas estão contempladas neste processo porque elas representam um funcionamento da máquina que não pode ser paralisado. O ex-secretário Deodato perguntou no governo passado se prometeu a pagar para as empresas médicas o que ele disse que ia pagar, que era um montante que já estava em atraso. Ele pagou duas das chamadas competências e deixou os meses de outubro, novembro, dezembro e agora janeiro. Eu pergunto ao senhor, dentro desse esforço que o governo atual está fazendo, como é que o governo vai, de um lado, honrar esses compromissos e do outro não deixar de pagar aquele cidadão que se manifestou essa semana nas ruas exigindo salários que estão atrasados há 5 meses? Bem pontuado. A política de austeridade que é necessária nesse momento exige que nós não possamos criar mais fosso. Então, nós devemos pagar as despesas correntes. E é o que nós teremos como prioridade. E sim, vamos fazer análise com responsabilidade dos débitos, mas nós não podemos fazer manifestações infundadas a respeito de promessas de pagamento de retroativos sem que nós tenhamos disponibilidade efetiva de caixa para tanto. E assim, nós não esquecemos também das manifestações dos órgãos de controle. O Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o Ministério Público Federal têm manifestações judiciais e manifestações no próprio tribunal que exigem a adequação do funcionamento da administração. Não é por outra razão que, inclusive, hoje à tarde, nós teremos reuniões com os representantes dos 4 Ministérios Públicos aqui no Palácio para tratar das adequações que a saúde precisa fazer e compatibilizá-las com a legalidade. Uma outra situação sobre o protesto realizado ainda essa semana. A categoria Sindiprive. A Sindiprive que organizou o protesto em frente ao Ministério Público do Trabalho, que também estará aqui conosco, o MPT,
tinha feito um requerimento de reunião no dia 3 de janeiro deste ano, e tão logo tomamos conhecimento deles, é importante contar que a gestão documental precisa de adequação na Suzano, nós marcamos reunião imediata com o Sindiprive. A reunião foi feita no dia 14 de janeiro, uma reunião que demorou pouco mais de 1 hora. Se vocês desejarem, nós disponibilizamos a ata da reunião, e nessa reunião nós tínhamos informado o nosso compromisso de, sim, buscar possibilidade de pagamento das despesas e exigir, junto com o Ministério Público do Trabalho, a prioridade do pagamento ao pessoal, e não a outras despesas que as empresas possam possuir. Isso foi realizado no próprio dia de 14, isso já fazia parte, inclusive, do nosso trabalho. O trabalho que nós estamos aqui anunciando nesse momento faz parte dessa atuação feita em paralelo com tanto a Secretaria de Fazenda quanto o próprio governador. E muito nos espantou a manifestação feita já no dia, há 8 dias depois da nossa reunião, porque exatamente o que o Sindiprive gostaria, que era compromisso nosso, e a nossa organização para pagamentos, era o que nós estávamos fazendo e estamos fazendo. O pleito do Sindiprive de todas as demais categorias que representam trabalhadores ou servidores na área da saúde é que eles sejam adequadamente pagos, e é o que nós iremos fazer. Então, nós não compreendemos o motivo do protesto, nós não compreendemos por que cessou a negociação com a Suzano, que está de portas abertas, assim como qualquer outra categoria. Algumas, é bom até ressaltar isso, algumas categorias ou demais representantes precisam, necessitam e demandam reuniões permanentes conosco, só que nós estamos priorizando as demandas que são mais cruciais e essenciais. Ainda na semana retrasada, a nossa preocupação era não haver desabastecimento de insumos e medicamentos. Isso é altamente crítico para o funcionamento da saúde. E logo em seguida o tratamento com relação aos demais fornecedores. E estamos também com outras demandas que são extremamente críticas, e nós vamos ter reunião em breve com os gestores da saúde, que nós também daremos comunicação a vocês, porque nós temos que cessar algumas práticas que têm gerado problemas de forma sistemática, como, por exemplo, diz respeito à regulação, que causa a existência de filas paralelas para atendimento nos demais atendimentos de saúde, e também a criação, sem comunicação para a Secretaria de Estado da Saúde, de demais procedimentos licitatórios ou indenizatórios, sem que nós não sejamos comunicados. Há necessidade de uma responsabilidade com relação a isso. Tem muitos trabalhadores que precisam, logicamente, receber, mas é possível o senhor dizer que existe uma previsão para sair esse pagamento, ou no final de janeiro, ou existe uma data? Nós já temos a disponibilidade fixada pela Secretaria de Estado da Fazenda. Esses 65 milhões disponíveis já se encontram na disponibilidade de janeiro, e nós já anunciamos para as empresas, e aproveito que ensejo, para que todas elas que se encontram nessas categorias que nós anunciamos, isso está claro lá na Secretaria de Estado da Fazenda, e será comunicado aos órgãos de controle também, para que já possam instruir seus procedimentos para reconhecimento de dívidas, dessa uma competência do exercício anterior, para que nós possamos já deflagrar os processos de pagamento. Nós sabemos que é uma burocracia inerente a ele, isso é lógico, mas nós temos um esforço concentrado para recebermos já os pedidos a partir de agora e deflagrarmos o quanto antes as notas de empenho e comunicação à Secretaria de Fazenda. Então, já há essa disponibilidade, não é promessa de que já há essa disponibilidade. E estamos trabalhando lá e pegando um pouco no coloquial, apertando o máximo lá o Alex Del Giglio para que nós possamos ter maior disponibilidade para poder fazer pagamentos na saúde. A Justiça do Amazonas determinou uma reforma no Platão. O senhor está colocando aqui, em livros abertos, a situação financeira que recebeu o Estado. O senhor vai seguir, o Estado, o governador vai respeitar a decisão da Justiça de mandar reformar o Platão Araújo? Como é que vocês veem isso nesse momento? Bom, Patrick, eu vejo isso como defensor. Eu estou secretário, eu sou defensor público. E foi um dos defensores que mais criticou o funcionamento da administração, e tem, inclusive, diversas ações em paralelo, inclusive com o meu colega Arlindo e outros colegas promotores, contra o funcionamento inadequado da saúde pública. Eu compreendo que a demanda do Ministério Público é uma demanda sempre fundada na razoabilidade, e nós temos conhecimento mais profundo a respeito da ação. Nós tivemos ciência a respeito da ação através da imprensa. Houve uma comunicação no site do Ministério Público e foi distribuído por release para a imprensa. Ontem mesmo, como tivemos notícia a respeito dessa divulgação, eu comuniquei para o meu departamento jurídico o levantamento das informações da ação, porque nós não recebemos até o presente momento ainda o mandado de intimação da decisão, que é provisória.
É bom destacar pelas informações informadas pelo próprio Ministério Público que isso se trata de uma ação judicial que reflete uma atuação de inspeção do Ministério Público no ano de 2017 e 2018, portanto, gestão anterior. Então, nós temos que compreender o que se trata a ação, do que se trata o pedido liminar exarado, qual é a situação de fato que existe na unidade, e isso eu analisarei pessoalmente. Eu analisarei pessoalmente o teor da ação, tão logo nós tenhamos o conhecimento dela, porque até o presente momento, sequer o número da ação a gente sabe, então não temos como consultar. Nossa assessoria já está em contato com o Ministério Público para que nós possamos saber qual é o número da ação e compreender ela, porque, reitero, não recebemos o mandado até agora, e vou ter que fazer uma visita ao Platão para analisar a situação. Como já faz parte do meu calendário semanal fazer visitas às unidades da saúde e inspeções, estarei fazendo uma visita ainda essa semana no Platão para compreender a realidade. Governador, o senhor também pretende fazer essas visitas em hospitais do interior do estado? Com certeza. O sistema de saúde deve contemplar de forma igualitária a população da capital e do interior. Nossa preocupação de imediato agora é a organização de serviços burocráticos para que a máquina funcione. Isso é essencial. Mas a nossa Secretaria de Atenção ao Interior já tem visitado as unidades, ao menos da região metropolitana. O secretário Cássio Espírito Santo já visitou Iranduba e já fez observações que são críticas para que possamos adequar os serviços. Existem responsabilidades de todos os lados, tanto da Secretaria quanto dos demais prestadores. Nessas visitas, governador, o senhor está fazendo na capital, o que se assemelha de todos os locais de saúde que se encontra? O que pode se dizer? Se encontra X problema em todas elas? Bom, vamos só diferenciar. Nós fazemos visitas e fazemos inspeções. As visitas, elas são sempre comunicadas com antecipação. E as inspeções? Elas não são comunicadas. O que significa? O objetivo das inspeções é constatar o serviço como está. É da natureza das inspeções que elas aconteçam. Isso não é patrulhamento, é obrigação, enquanto secretário, compreender o que está acontecendo nas unidades. E essa é uma política que vai ser executada semanalmente durante os 4 anos do mandato. Nós temos que manter essa política. E o objetivo é verificar quais são as nossas falhas e quais são as possíveis falhas que o serviço possui. O que é observado em todas as unidades até o presente momento, já foram feitas 4 inspeções nesse período, é a ausência de pagamento de fornecedores, o que constata o que nós estamos discutindo no presente momento. E isso é responsabilidade nossa e nós vamos trabalhar para reparar. A outra situação que temos constatado é a deficiência de fornecimento de medicamentos e insumos, o que é a nossa preocupação crítica. E com relação a essa situação, existe ainda uma inadequação da dispensação de medicamentos, porque é necessário que haja um controle mais adequado do estoque dentro das unidades para que nós possamos ter um controle como um todo no sistema. Isso não acontece ainda e, por conta das próprias deficiências crônicas do sistema, é comum haver escambo de medicamentos ou insumos entre as unidades. E isso tem acontecido porque a ausência de medicamentos ou insumos numa unidade pode implicar em prejuízo a uma vida que lá se encontra. Isso tem acontecido diuturnamente, nós precisamos regularizar essa situação para que nós possamos ter um controle adequado da disponibilidade de estoque nossa. Outro problema são problemas de natureza estrutural mesmo, até isso vai ao encontro da declaração do próprio Ministério Público. Não é só o Platão, diversas outras unidades se encontram em estado crítico. Eu estive visitando, por exemplo, o SPA da Zona Sul na semana passada e constatamos pela gestora lá presente que não existia um contrato de manutenção predial. Então, qualquer instalação que se presta precisa ter isso, é obrigação nossa prever esse problema. Há uma deficiência também com relação ao tratamento dos instrumentais médicos. O Estado do Amazonas não faz mais diretamente o serviço de esterilização de instrumentais, e isso é um negócio que deve ser analisado com muita responsabilidade, porque em todas as unidades você tem reclamado com relação ao serviço feito pelo prestador terceirizado, que tem entregado o instrumental violado, o instrumental molhado, o instrumental contaminado e em quantidade insuficiente. Isso é crítico, isso precisa ser organizado. Pessoal, a Rosiane, da Secretaria de Saúde, está aqui do lado. Se vocês quiserem tirar dúvidas com números, se não deu para anotar tudo, ela tem aqui, tá bom? Tá. Obrigada. Tem mais algum? Ok. Por favor, Patrick. O senhor está aqui. A gente ouviu na mídia nacional o governo federal demitindo, exonerando uma diretora de um hospital do Rio que fazia festa com dinheiro enquanto o hospital não tivesse mais condições. Você perguntou, governador, o governo está observando o trabalho dos gestores de cada hospital público do Estado e se está observando, já tomou uma atitude com alguns
Bom, o sistema de saúde pública no estado do Amazonas é gigantesco. E isso exige uma compreensão de todo esse sistema na rede que existe na capital como no interior. É ser disso que a minha análise não consegue ser pessoal em todas as unidades no tempo hábil para tanto. Eu tenho me valido de todo o meu corpo técnico para poder fazer a capilarização desse trabalho. As distorções que estão sendo analisadas estão sendo tomadas providências. Algumas providências que nós já estamos tomando já são administrativas e não se referem somente aos gestores, mas também aos prestadores de serviço direto. Por exemplo, um caso de violência obstétrica aconteceu na maternidade Ana Braga, onde uma grávida teve a recusa de atendimento e o seu bebê nasceu dentro de um ônibus. Isso é gravíssimo, isso viola os mais básicos estamentos de direitos humanos e é a legislação recentemente sancionada pelo governador Wilson Lima. Nossa providência foi o afastamento imediato e a tomada de providências de natureza administrativa e, sim, comunicação para o Conselho Regional de Medicina para a tomada de medidas não só administrativas, como também criminais. Isso faz parte do nosso dia a dia, em todo o sistema de saúde e se encontram reclamações acontecendo e faz parte de nossa política fazer a entrega daquilo que é adequado. Se punições tiverem que ser dadas, serão dadas punições. Nós compreendemos que o sistema se encontra com muitas falhas e déficits com relação aos prestadores, mas não admitiremos prestações que são contrárias àquilo que a legislação prega. Ok, então? Gente, muito obrigado pela presença.